Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online. É uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento. Fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus. Queridos, abra tua Bíblia em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Nós estamos no nosso momento de fidelidade e generosidade. E lá diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E muito mais do que dízimos e ofertas, dinheiros, Deus espera que nós o honremos de todo o nosso coração. Deus, Ele não está só interessado na sua oferta, mas na sua atitude de ir e entregar e louvar a Deus. E um dos maiores exemplos, disso na Bíblia, a gente vê lá em Gênesis 22, você pode acompanhar aí, Gênesis 22, de 1 a 19, eu não vou ler, mas que quando Deus pediu para Abraão entregar o seu único filho Isaque, o seu precioso filho Isaque, ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor deu a oportunidade de Abraão honrá-lo com aquilo que era mais importante para ele. Eu quero te convidar, honre ao Senhor com aquilo que há de mais importante na sua vida. Amém? Quantos creem que Deus quer falar com você? Diga, Deus vai falar comigo. Sabe, a igreja é um exército. Um exército que, todo exército tem que treinar muito, né? Tem que ser treinado, né? Não é verdade? Para você ir para a batalha, pois você tem que ser... Quantos serviram o exército aqui? Vocês não sabem nada. Eu também não servi o exército, essa região nossa. Mas assim, a gente sabe que um soldado precisa passar por treinamento, por lutas e por dificuldades nos seus treinamentos, para, se for necessário, ele estar pronto para o combate. Amém? Então, a igreja é um exército de Deus.
Então, quando você vem para o culto, quando tem um congresso, qual que é o propósito? É capacitar cada pessoa, cada soldado para a batalha. Imagina você ir para uma batalha sem preparo. E uma coisa importante, que eu considero, reputo como muito importante, numa batalha, e é a batalha que nós vivemos aqui nessa terra, estamos lutando contra os principados e potestades desse mundo tenebroso, nós precisamos conhecer o nosso general. Quem é o nosso general? O nosso general é Cristo. Nós precisamos conhecer o nosso general. Quando você conhece o general, imagine que você está num batalhão e vai para a batalha, né? Vai ter uma batalha, você vai ter que enfrentar, e você conhece, você sabe a capacidade do teu general, ou do teu sargento, sei lá, o seu capitão. Você conhece a capacidade dele, você sabe que ele é uma pessoa de muita estratégia, de muita inteligência, que já teve muitas experiências de guerra. E você sente, com isso, você sente como? Muito confiante. Muito, muito confiante, não é verdade? Bom, imagine que eu me sentiria confiante. Oh, aquela batalha é terrível, tal, mas nós temos um comandante aqui, cara que sabe tudo de guerra, conhece todo tipo de armas. Fica tranquilo. Você se arma com as armaduras todas, olha para o teu comandante, segue a direção do comandante. É isso que nós vamos falar hoje aqui, sobre conhecer o nosso general. Como que é aquela música? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, inimigo nos alistará. Amém? Então, diariamente temos que nos preparar para a batalha de cada dia, porque nós enfrentamos não inimigos aqui da terra, muitas vezes sim, mas nossos inimigos espirituais são terríveis. Eles querem nos matar, os inimigos espirituais querem nos destruir, eles querem nos arrastar para o pior. Mas o nosso general, rapaz, nosso general é demais. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E quando os nossos inimigos dão de frente com o batalhão, e à frente do batalhão, o nosso general, eles tremem na base. E é isso que nós queremos falar com você, sobre conhecer o nosso general. É muito importante conhecer o nosso general Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, capítulo 3, versículo de 8 a 11, ele, no capítulo todo, vem falando sobre o general, que é Cristo. Que a coisa mais importante nas nossas vidas é conhecer o general, é caminhar com o general, é ouvir o general, seguir as instruções do general, se pisar nas pisaduras com o general é a nossa proteção na luta que temos a enfrentar e todos a enfrentamos. E Paulo, falando sobre isso no capítulo 3, ele fala assim, olha, todavia, você teria que ler o capítulo todo, né? Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar com prejuízo por causa de Cristo. Paulo era um homem bem-sucedido, Paulo era um homem rico, uma cultura acima do normal, lá das pessoas da sua época. Paulo era um homem respeitado, talvez mexia com um pouco de política, era um homem respeitado pela classe religiosa, pela classe política, por todos. Paulo era uma pessoa de muito respeito. E aí ele fala assim, olha, eu considero tudo isso como não dou bola para isso. Mais do que isso, ele fala, no capítulo 8, versículo 8, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado. Quer dizer, tudo isso que Paulo era, ele agora diz, ó, tudo isso não é absolutamente nada comparado com a superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo. Tudo isso não é absolutamente nada em comparação à sublimidade de Jesus Cristo. E ele fala, meu Senhor, o meu general, o meu comandante, eu caminho sob a sombra do meu comandante. Ele é o meu guardião. A batalha já é ganha com esse general, e eu preciso conhecê-lo melhor. E ele fala, por quem, Jesus Cristo, né, por quem decidi perder todos esses valores. Esses valores são importantes, mas a coisa mais importante é eu caminhar sob a direção do meu general. O meu general é Cristo.
os quais, essas coisas todas, considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo. Fale, conhecer a Cristo. Você quer conhecer a Cristo? Querido, não dá para caminhar nesta terra dizendo-se que é um cristão sem o interesse máximo de conhecer a Cristo. Não é só aceitar, eu aceito como meu Senhor e Salvador e vivo a vida como eu quero. Não, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e vivo à sua sombra, ouvindo a sua direção, porque Ele é o Senhor da vitória. Só a vitória em Cristo. É a igreja do Malafaia, né? Vitória em Cristo. Mas o nome é legal, vitória em Cristo, vitória em Cristo. Por quê? Porque Ele é um general, Ele conhece o inimigo. Ele conhece o inimigo, ninguém conhece o inimigo mais do que Jesus Cristo. Ele conhece tudo no céu, tudo na terra, tudo debaixo da terra. Ele conhece o inferno está sob o controle do nosso general. Os inimigos levantam-se, o nosso general ri da cara do inimigo. Mas tem uma coisa que ele falou, olha, esses inimigos já estão debaixo dos pés dos meus comandados. Nós somos os comandados de Jesus Cristo. E esses inimigos todos que se levantam para nos matar, roubar e destruir, Ele, pelo que fez na cruz, colocou esses inimigos debaixo dos nossos pés. Você e eu precisamos conhecer esse general. E outra coisa, é melhor ir à batalha que enfrentamos diariamente, ir à batalha bem perto desse general. Não dá para você ficar lá no final do batalhão, olhando para cá, olhando para lá, aí a batalha rolando, o inimigo vai chegar até você, vai te destroçar. Mas eu prefiro caminhar perto do meu general. O meu general tem força, o meu general é inteligente, ele é estratégico, ele é brilhante, ele é o melhor general. Quantos querem conhecer o general? Digam, o meu general é Cristo. E Paulo fala assim, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele já venceu a morte. O nosso general já venceu a morte. Porque ele morreu, mas não permaneceu no túmulo. Ele ressuscitou. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Eu morro com ele, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentro dos mortos, eu não sei como que é, mas eu quero estar nela estar presente. Ainda que eu morra na batalha, eu estou com o meu general, como ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Quando todo mundo pensou que Jesus Cristo, nosso general, tinha sido destruído, acabado, os discípulos de Emaús acharam que estava tudo acabado, os apóstolos estavam desanimados, estavam lá orando, esperando alguma coisa acontecer, se surpreenderam com a vinda do Espírito Santo, quando o inferno achava que tinha destruído a Jesus Cristo, nosso general, ele ressuscita ao terceiro dia. Meu irmão, que coisa. Tentaram de todas as formas dizer que a sua ressurreição foi uma mentira. Todas as formas. As autoridades falaram, tramaram para que o mundo nunca soubesse da vitória sobre a morte do nosso general. Mas não teve como, ele venceu. E nós vencemos com ele. E Paulo fala, eu considero tudo como perda para conhecer o meu general. Aleluia, aleluia. Queridos, coisa maravilhosa ter um general como nós temos. Ninguém tem um general como nós. Não há exército mais poderoso sobre a face da terra do que o exército de Jesus Cristo. Agora, o exército de Jesus Cristo precisa caminhar mais perto do general. O exército de Jesus Cristo, que é a sua igreja, precisa conhecer mais as estratégias desse general. E as estratégias do general estão na palavra de Deus. Ele deixou aqui o caminho da vitória, o caminho da verdade, a luz para os nossos caminhos, que é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Essa espada que está nas nossas mãos é a palavra de Deus. E é nela que nós vamos, é através dela que nós vamos conhecer melhor o nosso general. Nosso general, nosso general. Amém, querido? E a palavra, então, vocês lembram, devem lembrar-se que algum tempo atrás eu falei sobre gratidão. Gratidão. Quantos se lembram disso? Gratidão.
vocês não estavam. Vocês estavam no culto nesse dia, né? O povo não estava. Quem estava no culto quando eu falei sobre gratidão? Levanta a mão, quem ouviu? Gratidão. Você não pode esquecer dessa palavra, porque o teu general venceu por você o que você não poderia fazer, não poderia vencer, ele venceu. Então, nós temos o dever de agradecer. Por isso que a palavra diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para você. Dai graça em todas as circunstâncias, porque nenhuma circunstância é difícil demais para o nosso general resolver por você. Mas você precisa confiar nele. A pastora Natália falou sobre fé, sobre confiança. Aquele centurião, pastor Hugo, aquele centurião, cara, ele conhecia Jesus Cristo. É por isso que ele fala assim, olha, não precisa vir na minha casa, basta uma palavra. Ele sabia o poder do general, ele conhecia, tinha ouvido falar de Jesus. Nosso general é Cristo, cara. E eu falei sobre gratidão. Você tem que se levantar toda manhã e dizer, Senhor, obrigado, Senhor. A gente agradece sim, quando vai comer, agradece, obrigado pela comida. Obrigado por isso, por aquilo, mas olha, do coração você tem que agradecer, porque você já é vencedor. Por isso que a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, está lá na palavra. Porque ele conquistou por nós. Você e eu estávamos mortos em delitos e pecados, mas nosso general, ele veio e falou assim, eu pago o preço aqui, porque eu quero que esse monte de ossos secos se transforme num grande exército. E aí aqui estamos nós. E eu falei também sobre perdão. Amém, querido? Um cristão tem que ter essas marcas. A marca da gratidão, a marca do amor, a marca do perdão. O perdão é libertador. O perdão cura a nossa alma e liberta aquele a quem você perdoar. Não guarde mágoa no seu coração. Ora, meu Deus. Jesus, quando estava na cruz, ele disse o seguinte, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou, olha, perdoa, Senhor. E quando ele declarou o perdão às pessoas que o apedrejavam, ele olhou para o céu, viu os céus abertos e Cristo sentado diante do trono do Pai. Quando perdoamos, os céus se abrem. E o nosso general se manifesta com poder. Então, se você deteve alguma coisa que você deixou de perdoar, o ano passado, 2023, cara, coloque diante de Deus e peça perdão e libere perdão. Ele perdoe-se a si mesmo. Tem gente que tem um sentimento de culpa dentro da sua alma que o impede de perdoar o próximo, porque não perdoa nem a si mesmo. Perdoe-se a si mesmo, porque não há nada que você tenha feito neste mundo que não seja possível Cristo te perdoar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Confesse os pecados. E eu falei também sobre servidão. Servidão. Lá em Mateus capítulo 20, esse texto eu vou ler, né? Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28, tem uma passagem muito, muito interessante, que eu quero fazê-los relembrar. Mateus 20, de 20 a 28. É uma história aqui muito legal. Mateus 20, de 20 a 28. Naquele momento, Jesus estava ministrando ali sobre ele ir à cruz. Nosso general ministrava ali para os seus discípulos sobre a necessidade dele ir à cruz para obter vitória completa e absoluta. Aí chega uma mãe com seus 2 filhos, aproxima de Jesus e, prostrando-se diante dele, faz um pedido. E qual era o pedido? Jesus pergunta, que deseja, mulher? E ela diz assim, ordena que no teu reino os meus 2 filhos se assentem, um à direita e um à esquerda. E Jesus fala assim, você não sabe o que você está pedindo. Podeis vós beber o cálice que estou prestes a beber? E vai para fora. Então eles falaram, podemos sim. Versículo 22, Jesus declarou, certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados, ficaram chateados e
né, contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou os seus discípulos para perto e falou assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir os demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: olha, vocês estão querendo uma coisa que nem eu posso dar, porque é o Pai que vai dar, e vai dar a quem Ele quiser dar. Mas deixa eu te explicar uma coisa: no mundo, os homens poderosos se impõem sobre os homens menos poderosos, mas não será assim sobre nós, no meu exército. No meu exército, o Pai, existe o general, nosso general é Cristo, e aqui neste batalhão, quem quiser ser importante, seja aquele que sirva, que dê a sua vida por outro. A palavra diz que assim como Cristo nos amou, devemos amar nossos irmãos. E Cristo nos amou dando a sua vida por nós. Então devemos dar as nossas vidas uns pelos outros também. O cristianismo não é tão simples assim, porque tem que seguir o general. Tem que conhecer o general. Agora, seguir o general sem conhecê-lo, há um grande risco de você se rebelar contra o general e não atentar para a direção e a ordem que ele dá no meio de uma batalha. E aí você está arruinado, está perdido. Então, gratidão precisa ser uma marca nossa, querido. Perdão tem que ser uma segunda marca nossa. Servidão tem que ser a terceira marca. E conhecimento. Conhecimento do quê? De tudo, mas com prioridade o conhecimento do nosso general. Nosso general é Cristo. Se Cristo não for o alvo da tua vida, se ele não for importante para você ao ponto de você desconsiderar todas as demais coisas como refúgio para conhecer o general, você não é um cristão. Você é um idólatra que coloca todas as demais coisas à frente do general. O cristianismo é pisar onde o general pisa. Há muita segurança se você seguir o general. Epa, eu sei onde vou pisar, eu piso onde o meu general pisa. O general, ele olha pela proteção dos seus liderados. Nós somos o exército de Deus, amém, querido? Diga assim: eu amo o meu general, porque o meu general me amou primeiro. Glória a Deus por isso. E... ai, Jesus... é que eu já preguei essa palavra aqui, eu fiz tudo diferente agora. E agora eu estou que nem, como que é? Briga de cego no escuro, de foice. Mas tá bom. Vamos conhecer o nosso general através do que nós conhecemos o nosso general? Através da palavra de Deus, a espada, a palavra de Deus. Amém, querido? Então, conhecimento de Deus, da sua palavra. Esta é uma palavra-chave. Gratidão, perdão, servidão, conhecimento. Vamos, ó Deus, ó queridos, como povo de Deus, haverá uma grande revolução na nossa região, a partir de uma revolução que o Espírito fará em nosso coração, se nós começarmos a aplicar e a viver a gratidão, o perdão, a servidão, e desejarmos o conhecer cada dia mais o nosso Rei, e o nosso Senhor e o nosso General. Haverá uma revolução. Se o seu coração está passivo, sabe, aquele negócio, vou e não vou, reclamando, murmurando, é porque você ainda não conhece o teu general, que venceu por você na cruz, que tem o melhor para a tua vida, que abre as portas do céu para te abençoar, que venceu o inferno, que pisou a cabeça do inimigo, que colocou debaixo dos seus pés. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, por causa do teu general. Sabe por que o teu coração não está avivado, o meu não está avivado? Porque nós conhecemos muito pouquinho do nosso general. Mas o nosso general quer que você o conheça. Quantos aqui já fizeram algum planejamento para 2024? Algumas pessoas fizeram. O pastor Zé Ricardo, 2 domingos atrás, falou muito sobre isso, sobre planejamento. Muito importante você planejar. Você planejar. Ele falou assim: pense. Eu olhei para você,
O Zé falou um monte de vezes, repetiu 300 vezes. Pense, pare e pense. Falou ou não falou, Zé? Pare e pense. Ele falou umas 20 vezes isso aí. Eu fiquei, putz, isso aqui não sai da minha cabeça. Pare e pense, pare e pense. Porque a gente não para e vai fazendo as coisas e não pensa. Não dá para você sair para a batalha da vida sem planejar, sem pensar. Jesus, no texto que o Zé Ricardo leu, e que eu vou ler também aqui, que eu não sei onde que está, mas deve estar em algum lugar. Eu não sei. Bom, de qualquer forma, o Zé Ricardo falou um monte de vezes, pare e pense, pare e pense, pare e pense. Nunca, no texto que ele leu naquela ocasião, nunca Jesus disse que você não pode planejar e não deve planejar. Mas ele deixa muito bem claro naquele texto, acha aí, Zé, para mim, e lê para mim também, pastor, que a coisa mais importante de todos os itens de um planejamento é o conhecer a Cristo. Lê, Zé. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20.000? Se não for capaz, envia uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Amém, querido? Então, planejamento é uma coisa muito importante, muito importante. Mas o outro texto que eu estava aqui, em Mateus 6,33, Jesus fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui é que você deve sim planejar a tua vida aqui neste mundo, como esse texto diz. Mas que o mais importante nesse planejamento é colocar lá o conhecer o reino de Deus. E quando você se propõe a conhecer o reino de Deus, você precisa conhecer o rei deste reino. E o rei deste reino é Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o rei. Então eu coloquei lá no meu planejamento que este ano eu preciso conhecer mais e melhor o meu rei e Senhor soberano Jesus Cristo. Eu preciso estar mais perto dele. Porque a luta é sem trégua, a luta é terrível. Não é verdade? Nós enfrentamos, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe quantas ciladas o exército inimigo já preparou para te matar e te destruir. Mas não importa se eu sei ou não sei quantas ciladas ele preparou. O que eu sei é que o seu caminhar com o meu general Jesus Cristo, ele me livrará de todas as ciladas, desarmará todas as armadilhas que o exército inimigo armou contra mim. Então é muito importante você colocar no teu planejamento a palavra conhecimento. Conhecimento. Isso se faz através da palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 13 e 14, Paulo fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Tem que ler o texto todo para você entender melhor. Mas Paulo fala, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, a minha importância, os meus títulos, todas as coisas que eu tinha, Paulo está dizendo isso, esquecendo-me dessas coisas todas que para trás ficaram e avançando para que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Quem é o alvo? O alvo é Cristo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu citei aqui também na ministração anterior, que quando você lê o Velho Testamento, de maneira muito especial, Ezequiel, você vê em quase todos os capítulos, no final de algum versículo lá, depois de uma advertência, ou a Israel, ou aos seus inimigos, a advertência é o seguinte, então conhecereis a Yahvé, me conhecereis o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Mais ou menos isso que está lá. Então saberão que eu sou Yahvé, o eterno, o soberano de Deus. O que quer dizer essa expressão?
Essa expressão significa o quê? Que Deus sempre quis fazer-se conhecido de cada um de nós. E por isso a palavra de Deus. No céu não precisa de Bíblia. A Bíblia foi dada ao exército de Deus para que se preparassem para as batalhas do dia a dia, junto com o seu general. Amém, querido? Então, assim, eu escrevi aqui, quando uma pessoa, um povo, um guerreiro, um governo, não busca o conhecimento de Deus, voltando-lhe as costas, não quero saber de Deus, deixa coisa ultrapassada, de igreja, de religião e tal, o bom é curtir a vida. Sabe o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, quando elas fazem isso, elas estão arruinadas. Oséias capítulo 4, eu vou ler o texto aqui para vocês. Deus declara o seguinte: ouvi, pois, a palavra de Yahvé, palavra de Deus, vós, filhos de Israel. É um texto do Velho Testamento do profeta Oséias ao povo de Israel. E você vai ver o que aconteceu com esse povo aqui, que foi para o cativeiro, sofreu e sofre até hoje por não ter aceitado a Jesus Cristo. Você acha que o que está acontecendo em Israel é uma guerrinha qualquer? Esse povo continua apanhando, porque não abriu o seu coração para Jesus Cristo. Relutam, dura serviço. Aí Deus disciplina, castiga. Em 1948, que Israel foi reconhecido como uma nação. E agora, de todas as formas, querem destruí-los, acabar, tirar da face da terra. Como assim? Por quê? Qual a razão, meu Deus? Qual a razão? É tanto amor que Deus permite certas coisas, para que lá no final dos tempos, Israel volte, se converta, e vai acontecer isso. E ele fala aqui, ouvi, pois, a palavra de Deus, filho de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porque não há verdade, não há bondade, não há compaixão, não há misericórdia, não há justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. O povo de Israel tinha se voltado contra Deus, voltou as costas para Deus, voltou as costas para a Torá, para a palavra de Deus, e aí não havia mais bondade, não havia mais o fruto do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não havia mais sobre isso. E o que havia então? Ele fala no versículo 2, tudo quanto aparece e sobressai entre vós é maldição, é mentira, é assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Lá antes de Cristo já havia isso, porque o povo havia se voltado contra Deus, esquecido, abandonado a palavra, distanciado do general, e toda essa corrupção, essas coisas horríveis começaram a acontecer. Deixaram de fazer as coisas que tinham que fazer, que eram as coisas do reino de Deus, e começaram a fazer as coisas que o inferno queria que fizesse. E vamos ver por quê? Por esse motivo, diz aqui ainda no versículo 3, a terra está ressequida, está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Sobrou para nós de novo. Sobrou para a igreja. O mundo está nessa pindaíba do capeta. O Brasil está nessa pindaíba do capeta porque a igreja se acomodou entre quatro paredes. Porque a igreja, ela quer fazer as coisas sem ouvir o general, sem caminhar com o general. A igreja não fala mais sobre a necessidade de confessar pecado, de reconhecer pecado, não fala mais de pecado, a gente fala assim, vai te abençoar, vai dar dinheiro, vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, também, Deus também, né? Amém, glória a Deus, eu também quero, recebo, Senhor, manda. Mas quando o povo esqueceu-se da palavra, distanciou-se do seu general, todo tipo de maldade do inferno se implantou no meio daquele povo. Versículo 6 fala assim, eis que o meu
povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Porquanto fostes negligentes no ensino, falando para os líderes, né? Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esqueceste da Torá, lei do teu Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. O que eu quero que você guarde no teu coração é o seguinte: se quer trazer o céu para a terra, caminhe perto do general na batalha. Se quer trazer o céu para a terra, obedeça à palavra do general que está aqui. Mergulhe na palavra de Deus. Colocamos aqui o plano de leitura bíblica no ano. Você tem que ler a Bíblia diariamente. Não importa se você não consegue ler um capítulo, leia a Bíblia todo dia e medite nela de dia e de noite. Porque a bênção de Deus está em conhecer o general e caminhar sob a luz e a inspiração desse general. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, nem eu. Por mais diploma que você tenha na parede, nós somos ignorantes quanto ao dia de amanhã. Ninguém sabe nada. Nós não sabemos como é o céu, nem como é o inferno. Nós sabemos que o inferno está se implantando na terra, porque talvez nós tenhamos nos afastado do nosso general e nos tornamos fracos. Mas Deus quer trazer algo novo nas nossas vidas. Por isso tem congresso, por isso tem esse congresso agora que nós vamos ter aqui, né? Como que chama? Geração aqui. Por isso que tem. Por isso que você vem para o culto, para ser capacitado pela palavra do Senhor. Amém, queridos? E ser um vencedor. E aí vamos então para o final aqui. O que nós aprendemos? O que sobra aqui de lição para a gente aqui desse texto de Oséias? A primeira lição que eu anotei aqui é que não existe conhecimento de Deus sem o ensino, sem o estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo que você não conhece, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não vivo a palavra de Deus. Se eu não sei a vontade de Deus, eu vivo a vontade do diabo. Se eu não sei o que Deus tem para o dia de amanhã, eu vou viver do meu jeito. Do meu jeito, normalmente, não agrada a Deus, é contrário àquilo que Deus quer. E Deus quer te abençoar, mas para isso você tem que saber o que Ele quer para você, o que Ele tem para você e obedecer. Então, não existe conhecimento de Deus, não existe conhecimento do general, sem o ensino e estudo da palavra de Deus. Se você quer aproximar-se mais e mais do teu general, mergulhe na palavra de Deus. Tenha o plano de leitura. Leia a Bíblia. Ah, mas eu não gosto de Levítico. Pô, Levítico é muita lei. Números, meu Deus, números é chato pra caramba. Se você for estudar números, você vai ficar só em números o resto da sua vida, porque você vai procurar o significado de cada coisa. Eu também não tenho paciência para esses textos aí. Mas se está lá é porque é importante. Bata o olho, vai lendo. Senhor, armazena aqui no meu espírito, se precisar me revela, mas não estou entendendo nada. Mas você não precisa entender agora, você precisa só confiar que no momento que você precisar, o Espírito traz à tona, amém? Em nome de Jesus. A segunda lição importante aqui, está aqui no texto, né, de versículo 6 de Oséias. Sem o conhecimento de Deus e da sua palavra, estamos arruinados. Seremos fatalmente derrotados na batalha. Precisamos buscar. Todas as vezes que alguém se desvia do caminho do Senhor e da sua palavra, voltando as costas para o general, quando uma pessoa não tem interesse na palavra de Deus e no Deus da palavra, vive normalmente à mercê do sistema mundano, controlado pelo inimigo de nossas almas. É o que aconteceu aqui em Oséias. Eles abandonaram a palavra, começaram a adorar outros deuses, começaram a se prostituir diante dos altares lá sobre as grandes árvores que tinha por lá, começaram a seguir os deuses estranhos dos povos à sua volta e tudo mais, e toda coisa ruim do inferno começou a acontecer no meio do povo. Por quê? Por quê? Porque eles se distanciaram do general, vivendo à mercê do sistema do mundo, controlado pelo inferno. Quem não está debaixo da proteção lá o Salmo 91, né? Se você não busca o esconderijo, não está debaixo do esconderijo das asas do Senhor, você está para tomar chumbo tudo quanto é lado do que vem do inferno.
que vem para matar, roubar e destruir. Romanos 1, 28, quero que você chegue, eu não quero falar aqui para não arrumar confusão. Romanos 1, 28 fala da promiscuidade sexual. Promiscuidade sexual. Aliás, eu acho que a grande perseguição no final dos tempos sobre o povo de Deus virá por causa da promiscuidade sexual. Porque se o povo de Deus se levantar, se eu começar a pregar Romanos capítulo 1 aqui, às claras, pode ser que a polícia venha me prender. Então eu não vou falar, e você leia lá. Mas aqui, um versículo, Romanos 1, 28, o apóstolo Paulo fala assim, além do mais, tem que ler tudo, além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo, Deus, os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Nós temos que encher a nossa mente de palavra de Deus. Nós temos que encher a nossa mente da iluminação do Espírito de Deus, querido. Porque se a mente somente estiver vazia, vai ser enchida pelas, como diz aqui, pelos ardis. A nossa mente se tornará mentes depravadas, que nos levará a praticar tudo aquilo que é reprovável. Então, encha a tua mente da palavra de Deus. O teu general quer que você conheça as estratégias dele. Mas as estratégias dele só entrarão na tua mente, no teu coração, na tua vida, se você buscar esse conhecimento. Porque se você não buscar o conhecimento, a tua mente será preenchida por coisas depraváveis. E aí não tem espaço para colocar as coisas do nosso general, que é Cristo. Você me entende? Coloque no teu planejamento como principal para 2024, ler e meditar na palavra do Senhor, para conhecê-lo mais e melhor. Mais e melhor. A tua vitória está em estar cada vez mais caminhando com Cristo. Não tem outro jeito. A tua prosperidade está ali. E a terceira lição é a seguinte, que quanto mais conhecermos a Deus, o nosso general, e obedecermos às suas palavras, mais as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Salmo número 1. Salmo número 1 diz o seguinte: abençoado com felicidade. Quantos querem ser felizes aqui? Preste atenção no que esta palavra diz. Quando você lê a Bíblia, você precisa prestar atenção. Está dizendo aqui, na minha tradução, tem outras traduções, fala assim, abençoado com felicidade, que é tudo que a gente quer. É o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ou seja, bem-aventurada a pessoa que não deixa se dominar pelas hostes malignas, pelas ideias do inferno, pelas ideias do mundo, mas, ao contrário, usa a sua plena satisfação, sua alegria está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não basta ler, tem que meditar. E aqui fala, meditar de dia e de noite, de dia e de noite. Quantas vezes eu acordo de noite e fico pregando para mim mesmo? A maioria das coisas que eu falo aqui, eu já preguei para mim na cama. Acordo de madrugada e eu fico pregando para mim. Quando eu levanto no outro dia, esqueci tudo. Mas aí eu volto no assunto, e aí começo a anotar, anoto aqui, anoto ali, anoto qualquer, depois vou juntando tudo, aí tento trazer para vocês aqui. Eu não sou nenhum grande pregador, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu sou um profeta de Deus nesse momento para dizer, aproxime-se do teu general, medite na palavra de dia e de noite. Você vai ser destruído e arruinado se você não mergulhar na palavra de Deus e viver em função da direção que ela te dá para a tua vida. É o nosso general que está dizendo, olha, ao contrário, sua plena satisfação, minha alegria maior está na lei do Senhor, e eu medito nela de dia e de noite. Eu não me assento com os homens que militam contra mim, mas eu me assento com o meu general. E ele fala mais,
Essa pessoa que tem satisfação na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada às margens da corrente de água, que dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Olha que coisa linda. Você quer prosperidade na tua vida? Irmão? Vai para a palavra, toca a tua vida, confia em Deus, né? Libere a tua fé. A pastora Natália falou aqui, abra seus olhos espirituais. Ore a Deus, Senhor, abre meus olhos espirituais, eu quero ver a tua glória, eu quero sentir a tua presença, eu quero ter atenção à tua direção. E aí tudo que você vai fazer dá certo. As coisas se multiplicam na tua vida. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento final, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Você escolhe a bênção ou a maldição. Você escolhe caminhar com Deus ou não. Você escolhe. Depois dessa palavra, a responsabilidade é sua. Você pode estar aí para o céu, mas vai passar uns apuros aqui na terra, se você não caminhar com o general. Vai tomar muita bordoada, muita flechada. Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!